Vocês estão felizes, queridos? Mais uma vez, vocês estão felizes? Vocês estão aqui? Fala amém aí, então. Amém. Queridos, eu quero conversar um pouquinho com vocês. E nós estamos aqui em uma celebração de unidade. Eu quero conversar um pouquinho sobre unidade e apontando para o nosso DNA como igreja. Queridos, a unidade ela não é uma uniformidade, não somos todos iguais, uniformes, assim como as crianças vão para a escola todas de uniforme. Se nós separarmos as igrejas aqui, Vitimarsum, São Luís do Purunã, Campo Largo, São José dos Pinhais, Curitiba, nós vamos ver características totalmente diferentes no modo de ser, de se mover, e é assim mesmo, aonde nós estamos inseridos, Deus se movimenta de uma maneira, e nós temos as nossas características individuais. Só que existe algo que se chama, queridos, unidade de propósito. Repete assim comigo, unidade de propósito. Nessa unidade de propósito, queridos, que nós focamos. E nós como igreja, queridos, nós temos uma visão. Sermos e levarmos pessoas a serem íntimas de Deus. Sim ou não? Nós temos essa visão, queridos, e essa visão, esse quadro do futuro desejável, essa maneira que nós olhamos para o futuro de forma coletiva e individual, quando nós olhamos como igreja, nós nos vemos sendo íntimos de Jesus, sim ou não? Quando nós olhamos como indivíduos, quando nós discipulamos, evangelizamos, falamos de Jesus para as pessoas, nós já olhamos essas pessoas sendo íntimas de Deus, e isso faz o quê? Nos gera uma paixão. E essa paixão, ela vai apontar para uma missão, para aquilo que nós vamos realizar. E a nossa missão é ser como Jesus e servir como Jesus. Ser como Ele e servir como Ele. E esse é o nosso DNA. Quando nós cantamos que nós estamos desgastando a nossa vida, nós desgastamos para quê? Para ser como Jesus e servir como Jesus. Esse é o nosso DNA, queridos. Se perguntarem, vivia falando lá em Vitimarsum, se perguntarem para nós o que nós fazemos lá na Shalom de Vitimarsum, nós levamos as pessoas a serem íntimas de Deus. E nós buscamos ser como Jesus e servir como Jesus. Ser como Ele, servir como Ele. E eu gostaria de ler um texto com vocês, queridos, que aponta para esse DNA. Nós vamos ver esse DNA na vida de Jesus. E nós vamos ver essa unidade, quando nós falamos de propósito, nós vamos ver essa unidade de propósito sendo direcionada para isso. Se você trouxe Bíblia, abra comigo em João, capítulo 13. Eu gostaria de ler um texto um pouco mais extenso, João capítulo 13, do versículo 1 ao 17. Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 1 ao 17. Texto muito importante no ministério de Jesus. Olha que interessante o que a palavra de Deus nos fala. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água em uma bacia, e começou a lavar os pés dos seus discípulos, e enxaguá-las com a toalha com que estava cingindo. Quando se aproximou de Simão Pedro, esse lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto o mais está limpo, e vocês estão limpos,
limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou: vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão, se as praticarem. Aqui nós vemos o ser como ele e servir como ele. Esse texto, queridos, nos mostra o coração de Jesus, mostra a sua missão, mostra quem ele era. E quando nós analisamos, nós vamos ver o ser de Jesus primeiro. Olha que interessante, queridos, no João capítulo 13, versículo 2, nós vamos achar partes do ser de Jesus. Olha que interessante. Durante a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Queridos, preste atenção aqui. Jesus, ele sabia que ele ia ser traído. Jesus, ele sabia que ele ia ser traído. Jesus, ele não foi pego de surpresa, ele foi traído. Mas ele não deixou de servir e principalmente de amar. Queridos, Jesus, ele sabia que ele ia ser traído. Ele sabia que feririam o pastor e todos se afastariam dele. Mas mesmo assim, queridos, ele não deixou de servir e amar. E nós não entendemos esse amor. Quando Judas volta, queridos, quando ele já tinha vendido a Jesus por 30 moedas, é interessante, agora o The Chosen fez essa cena, e eu nunca tinha pensado nisso, eu estava falando para aquele, eu nunca tinha pensado nisso. Eles eram 12 amigos, e de repente você vê um traidor. Imagine o que os discípulos passaram também. Imagine a sensação, queridos, de ser traído. Jesus olha quando Judas volta e chama ele de amigo, e eu creio que Jesus não estava sendo irônico naquele momento. Jesus considerava Judas mesmo como um amigo. Jesus deixou Judas se aproximar dele. Jesus permitiu e se permitiu ser traído. Queridos, Jesus não estava com uma autodefesa, ele não estava se protegendo. Ele se tornou vulnerável àquela equipe. Por isso que ele foi traído. Só pode ser traído quem tem uma aliança, sim ou não? Ele tinha uma aliança com aqueles homens. Ele se permitiu ser traído. Ele considerava Judas como um amigo. Esse é o coração de Jesus. Muitas vezes nós olhamos esse texto, queridos, e a gente tem um erro que eu chamo o erro de identificação. Muitas vezes cometemos esse erro, queridos, quando a identificação só é unilateral. Quando só nos identificamos com Jesus quando somos traídos. Mas muitas vezes, queridos, nas nossas relações nós somos como Judas. Às vezes a gente está lá na sala da escolinha dominical e nós aprendemos lá sobre Davi e Golias. E nós achamos que nós sempre somos Davi, sim ou não? Só que muitas vezes a gente tem que lutar para não ser Golias, queridos. E nas nossas relações, muitas vezes nós somos traídos, mas também nós somos aqueles que traem. Quando eu vejo por esse prisma, queridos, eu entendo o que Paulo falou. Porque nós somos Judas, sim ou não? Sim ou não, querido? Você está aqui? Uma vez, há anos atrás, nessa época, o Fantástico fez uma reportagem. Quem matou Jesus?
Judeus ou romanos? Queridos, quem matou Jesus? Foram os meus e os seus pecados. Quando eu olho por esse prisma, eu acerto essa identificação, queridos. Eu entendo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Pois o amor de Cristo nos constrange. Algumas traduções vão colocar domina ou impulsiona. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Queridos, o amor de Cristo nos constrange. Quanto mais eu entendo quem eu era, quanto mais eu entendo do tremendal de pecados que Ele me tirou, quanto mais eu entendo no meu dia a dia as minhas falhas, as minhas dificuldades, quanto mais eu me identifico de forma correta com a Bíblia e eu percebo que eu não sou o herói da história, eu começo a entender que o amor de Cristo me constrange. Sim ou não? Olha o ser de Jesus, queridos. João capítulo 13, versículo 3. Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Olha que interessante, queridos. Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos. Queridos, Jesus tinha plena consciência que Deus tinha confiado tudo em suas mãos. Toda a autoridade foi dada a Ele. Resumindo, queridos, Ele tinha todo o poder. Era essa a essência, Ele tinha certeza disso, queridos. Ele poderia ter parado a hora que Ele quisesse. Lembra lá quando Pedro desembanha a espada, queridos, corta a orelha de Malco, queridos. Jesus vai, cola de novo, fala: ei Pedro, se você com a espada fere, com a espada você será ferido. Pedro, se você morrer, eu vou ter que ressuscitar você, seu Zé, para você continuar a obra, não faz isso. Ele olha para Pedro e ele fala: se eu quisesse, eu poderia mandar 12 legiões de anjos e acabaria com tudo. Queridos, uma coisa é você ser manso sem você poder se defender. Você é manso por causa de uma opressão maior do que você. Outra coisa, queridos, é você ser manso e você ter todo o poder. Eu gosto de brincar assim, às vezes você briga de rua, né? Um cara maior que você, mais forte, vem te dar um tapa, você não tem o que fazer. Agora imagine se o cara te dá um tapa e você tem uma arma na cintura. Você tinha poder de defesa. Queridos, Jesus não estava sendo arrastado para a cruz por força de violência. Ele estava se rendendo. Porque ele estava sendo manso, mesmo tendo todo o poder. O coração de Jesus, queridos, é um coração manso e humilde. E a verdadeira mansidão, queridos, é quando você pode fazer alguma coisa, mas você não faz. Esse é o ser de Jesus. Olha o ser de Jesus, e ele continua: que tinha vindo de Deus. Queridos, ele veio de Deus e ele é Deus. Jesus, queridos, não é desse mundo, e o seu reino não é desse mundo. Eu e você em Cristo Jesus, nós não somos desse mundo. Queridos, Jesus sabia que ele não era desse mundo. E eu e você não somos desse mundo. Posso ouvir um amém? Nós manifestamos o reino de Deus nessa terra, mas nós não somos desse tempo. Tanto é que quando as manifestações do reino vêm sobre as nossas vidas, elas se espantam, queridos. Por quê? Porque ela é uma contracultura. Olha o que Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21 nos fala. Eu vou ler na nova versão transformadora. Nossa cidadania, no entanto, vem dos céus, e é de lá que aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E Ele tomará nosso frágil corpo mortal e transformará em um corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio.
Queridos, nós não somos daqui, nossa cidadania é dos céus. Queridos, estava fazendo um discipulado essa semana, conversando com um jovem, e a gente acabou caindo sobre o Brasil, contexto político, contexto tributário, e começamos a conversar um pouco sobre o Brasil. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, se a gente se preocupar muito com isso, a gente deprime. Só que a boa notícia é que eu e você não somos desse mundo. Queridos, a nossa cidadania é dos céus, queridos. Se a gente ficar pensando nessas coisas, a gente endoida, a gente vai sair virando ônibus, fazendo revolução na força do braço. Não tem como manter a sanidade mental. Sim ou não? Foque nessas coisas, foque para você ver. Você vai pegar uma barra, sabe aquele dia de loucura que aquele filme passa lá, que o cara endoida, sai quebrando tudo? Se nós focarmos nisso, queridos, nós endoidamos, queridos, a nossa cidadania não é daqui. Nós não somos daqui. Nossa cidadania é dos céus. Nós podemos sim, queridos, e temos que tomar cuidado, nós podemos cometer o erro dos extremos. Por muito tempo a igreja se fechou em si, se fechou em quatro paredes e orou Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Só que nós podemos cair para outro extremo, achando que nós vamos fazer uma revolução total nesse tempo. Consegue me entender, sim ou não? E a gente pode ocorrer nesses dois erros, queridos. Por muito tempo, talvez a igreja se fechando em si, perdeu a sua visão apostólica de envio. Mas o outro extremo é ter toda a nossa esperança para esse tempo. Olha o que o texto fala lá, queridos. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, olha lá, o versículo 21. E ele tomará nosso frágil corpo mortal, e ele transformará em um corpo glorioso como o dele. Isso aponta para a segunda vinda, sim ou não? Só aí ele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Não espere a plenitude nesse tempo. Ele vai voltar, sim ou não? O nosso corpo vai ser transformado, sim ou não? Corpo de glória, aqueles que estão mortos serão ressuscitados, nós seremos transformados em um piscar de olhos, receberemos um corpo igual ao corpo dele, aqueles que estiverem vivos, e assim depois, com esse mesmo poder, ele vai subjugar todas as coisas ao seu domínio. O governo do justo será estabelecido, um rei reinará com justiça, os seus governantes ou príncipes governarão com ele, nunca mais o tolo será chamado de sábio. Aleluia. É para hoje esse texto, nunca mais, um dia vai vir, e o tolo nunca mais será chamado de sábio. Vai ser bonito de ver, sim ou não? Olha o ser de Jesus, queridos. João capítulo 13, versículo 3. Sabendo este, que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos, e que ele vinha de Deus e voltava para Deus, que ele voltava para Deus, essa era a esperança de Jesus, quando ele retornaria ao Pai, rogaria por nós, e enviaria o Espírito Santo. O ser de Jesus, queridos, é um ser de esperança, e o nosso ser é um ser de esperança. Posso ouvir um amém? Nós somos o povo da esperança, nós temos uma viva esperança, queridos, que um dia ele vai voltar, a segunda vinda de Cristo, parousia, no grego, que significa presença. Um dia ele vai voltar com a sua presença gloriosa, ele vai trazer a sua recompensa, como nós cantamos. Essa é a nossa esperança vem dos céus. Ele vai voltar, queridos. Assim como Jesus tinha um coração de esperança, que ele voltaria para o Pai, rogaria ao Pai, o Pai enviaria o Espírito Santo, a sua noiva seria cheia do Espírito Santo, manifestaria a sua presença. Assim nós temos essa viva esperança que um dia Jesus vai voltar. A presença dele, queridos, vamos estar em sua presença, é por isso que ansiamos, queridos, é por isso que eu e você não ficamos confortáveis nesse mundo.
Queridos, não tem como eu e você ficarmos confortáveis nessa terra, de termos todos os nossos anseios preenchidos. É uma pregação mentirosa, que tem levado pessoas a se decepcionarem com Deus, porque as pessoas buscam algo que Deus nunca prometeu. Eu e você não ficamos confortáveis nessa terra. Nós ansiamos por algo maior, nós ansiamos pela vinda de Cristo, nós ansiamos, há um clamor interior dentro de nós. Existe a criação gemendo, queridos, a criação geme com dores de parto, a manifestação dos filhos de Deus, não só a criação, como nós, o apóstolo Paulo fala, gememos no nosso interior pela adoção de filhos, pela glorificação do nosso corpo. Por isso que nós não ficamos confortáveis nessa terra. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos, seremos salvos. Nós fomos libertos da culpa do pecado, estamos sendo libertos do poder do pecado. Na segunda vinda nós vamos ser libertos da presença do pecado. Não vai existir mais pecado, nós vamos estar na presença de Deus. E essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança, assim como o coração de Jesus havia uma esperança, no nosso coração existe uma esperança. O servir, depois do ser vem o servir. Olha o servir de Jesus, queridos. João capítulo 13, versículo do 4 ao 5. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida Jesus pôs água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos, a enxaguá-los com a toalha com a qual estava cingido. Preste atenção aqui, queridos. Jesus sabia quem ele era. Jesus tinha uma identidade, e essa identidade o levou ao seu destino, e o seu destino era servir. Ele lavou os pés dos seus discípulos sem querer nada em troca. Queridos, sirva sem querer nada em troca. Jesus serviu, queridos, sem querer nada em troca, simplesmente serviu. Eu tenho um entendimento profético, queridos, que um dia, e não está longe desse dia, as pessoas elas vão cansar dos shows, elas vão cansar do entretenimento, elas vão cansar, queridos, e elas vão buscar relacionamentos, elas vão buscar pastores que servem, elas vão buscar uma igreja família. Quando a frustração chegar, queridos, quando as luzes não massagearem a alma mais, quando as promessas vazias caírem por terra, queridos, as pessoas vão procurar pastores que servem. Uma vez estava pregando num conselho de pastores, e falando sobre isso, um pastor começou a chorar. Ele falou: pastor, mas as pessoas não querem pastores que servem, elas querem festa, elas querem promessas vazias. Um dia isso vai cair por terra, queridos, e não vai demorar muito, e as pessoas vão procurar relacionamentos. Sabe por quê? Nós vamos ser reconhecidos pelo amor, e o nosso DNA é de uma igreja que ama. Posso ouvir um amém? Nós amamos, queridos, e nós vamos aprender a amar assim como Ele ama. Vamos ser reconhecidos pelo amor. Olha o que João capítulo 13, versículo 13 ao 14 continua. O servir de Jesus. Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, eu sendo o senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Queridos, isso aqui é um mandamento. Vocês devem, é um dever, lavar os pés uns dos, é um dever, servir uns aos outros. Nós vamos fazer aqui, queridos, o lava-pés,
Mas não é só um ato, queridos, é um estilo de vida, é uma cosmovisão, é a maneira que nós olhamos a vida. Nós devemos olhar a vida como uma maneira de servir pessoas, de facilitar a vida das pessoas. Consegue me entender, sim ou não? Quando nós cantamos, queridos, que nós gastamos a nossa vida servindo pessoas. E com uma boa notícia, sem esperar nada em troca, aleluia. Porque nós servimos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso é uma cosmovisão. Seja um garçom, queridos. Quando eu dava treinamento na academia, eu era gestor de uma academia, eu trabalhava com 21 professores, eu dava treinamento para eles de atendimento. Eu falava assim: imagine você ir em uma churrascaria, em um rodízio, e o garçom está encostado assim, ó, mexendo no celular assim. Eu falava para eles: vocês iam gostar? Eles falaram: não. Então, nós somos como garçons. Sirva bem as pessoas com o conhecimento acadêmico que você teve. Você vai lá no seu tempo de estudo, você estuda, você estudou 4 anos, você pega aquele conhecimento acadêmico, você faz o quê? Você torna ele simples para que as pessoas entendam, sim ou não? Faz assim, faz assado. E você serve pessoas. Assim é a função do pregador, do pastor. O pastor vai, queridos. Eu tenho o privilégio, queridos, hoje de poder estudar e gastar a minha vida estudando a palavra de Deus, mas não são todos. Tem pessoas que trabalham o dia inteiro. E eu, como pastor, tenho por obrigação pegar aquilo que é complicado da palavra de Deus, aquilo que talvez a pessoa não tenha tempo para estudar. Eu estudo por ela e sirvo ela. Aquilo que talvez uma pessoa que trabalha 8 horas não consegue. Por obrigação, eu preciso fazer isso. Transformar aquilo que às vezes é complicado em simples, para que a pessoa possa aplicar no seu dia a dia. Nós somos como garçons, queridos. Sabemos de onde viemos, sabemos para onde vamos, então vamos servir, porque Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo. E o que mais me espanta, queridos, que não é só no tempo terreno de Jesus, mas é o que Ele é agora. Eu quero finalizar com um texto, queridos, que sempre mexe comigo. Lucas, capítulo 12, versículo 37. Olha que interessante. Por mais que a gente olhe, queridos, e não entenda a ceia, não entenda o lava-pés, você fala: Jesus, o Rei dos Reis, servindo. Olha que interessante, queridos. Preste atenção aqui. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilante. Nós seremos esses, amém? Olha que interessante. Em verdade lhe digo, que ele haverá de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-os, os servirá. A ceia do Cordeiro será servida pelo próprio Cristo. Ele nos prepara um lugar, Ele vai nos colocar à mesa, que eles mesmo a gente não entendendo. Ele vai se cingir. Ele fez o voto de Nazireu: eu não tomarei mais vinho. Eu não tomarei mais vinho, até estar nos céus com vocês. Quando Ele servir, Ele rompe o voto de Nazireu, raspa suas barbas, joga no altar celestial. Ele vai preparar uma mesa, queridos, e nós vamos sentar com Ele. Ele vai se cingir, e é Ele que vai nos servir. Pastor, por que servimos? Porque é o DNA de Jesus. Porque somos como Ele, e buscamos ser como Ele, e servir como Ele, porque é o DNA dele. Ele é o Deus que serve. Vamos nos colocar em pé, queridos. Gostaria de chamar a equipe de louvor. E antes de passar, queridos, eu gostaria que você tirasse um tempo para orar. Nós vamos entrar no momento da ceia, do lava-pés. Mas eu gostaria que você tomasse uma decisão hoje, queridos.
Nós poderíamos debater teologia, queridos, aquilo que é certo, o que é errado. Nós poderíamos sentar aqui, estamos em unidade, vamos discutir a nossa linha teológica. Não, queridos. Vamos decidir, queridos, qual é a nossa unidade de propósito. Nós queremos ser como Ele e servir como Ele. Tome uma decisão no seu coração. Eu vou desgastar a minha vida buscando ser como Jesus e principalmente servir como Ele as pessoas ao meu redor. Sim, Deus, nós colocamos essa palavra diante do Senhor e eu oro pela vida dos meus irmãos. Deus, eu oro pelas nossas casas, pelas nossas famílias, Sim. Deus, que de forma sobrenatural, Senhor, o entendimento do servir venha sobre o nosso coração. Deus, nós queremos ser parecidos contigo, Jesus. Deus, apesar de nós, Pai, apesar das nossas limitações, o desejo do nosso coração é ser parecido com o Senhor. De olhar para as pessoas e poder lavar os pés delas. Deus, vira a chave no nosso coração nessa tarde, Senhor, que nós possamos entender, Senhor, o serviço do Senhor, Pai. O amor por esse servir, o amor por vidas, o amor por pessoas. Muito obrigado, Deus. Queridos,